paz do Senhor a todos os irmãos, espalhados nos 4 cantos da terra. Que a honra e a glória de nosso Senhor Jesus alcance a todos que estão buscando Cristo neste momento, que estão se esforçando para agradar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estão se esforçando para estar andando na presença do Deus vivo. Eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 16, a grande missão que Jesus deu para aqueles que deu crédito à palavra dele, Ele vai e aparece aos 11 apóstolos, aos 11 discípulos, porque Judas já havia se suicidado, e Jesus aparece para os 11 apóstolos e incumbe eles de uma missão. Que missão seria essa? A missão dos apóstolos seria de anunciar o evangelho a toda criatura, em toda parte do mundo. Quer dizer, quando você ouve o evangelho, você se converte, você se arrepende. A partir do momento que você se arrepende e você confessa o nome de Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados e agora você vai ter uma nova vida. Então você diz o quê? Que você foi salvo por Cristo Jesus. Deus te salvou. Você agora é uma nova criatura. Então, se você é salvo, você quer salvar. Então você faz a pergunta: como eu sei que eu sou salvo? Só tem de uma forma de você saber que você é salvo, porque você quer salvar. Uma pessoa que está dentro da congregação e ela não pensa em salvar ninguém, não pensa em ajudar ninguém a se salvar, porque as escrituras dizem: salvai-vos dessa geração perversa. Nós temos que salvar uns aos outros, porque Jesus nos deu esse poder e essa autoridade, e não está sendo usado dentro das congregações. E mesmo assim, às vezes, quando é dada essa autoridade, que um pastor ou alguma autoridade dentro da igreja constituída chama alguém para ficar responsável por um grupo ou evangelizar, há uma má vontade de evangelizar e ganhar almas, onde é uma ordem de Jesus: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então ele nos manda fazer isso. Eu vou ler aqui o texto aqui que fala em Marcos capítulo 16, versículo 14 em diante, até o versículo 18. São só 5 versículos. Que diz assim: a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus mostra claramente e diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aí ele diz assim: como eu sei quem são os de Cristo? Quem são aqueles que são de Jesus Cristo? São aqueles irmãos que ficam só enrolando na igreja, fica só enrolando, faz umas pregações bonitas, tem uma retórica bonita, tem um jeito de falar bonito no altar, mas não manda as pessoas se converter. Não manda as pessoas se converter, não manda as pessoas se arrepender. E nisso o que é que acontece? Você não vê o poder de Deus nas congregações.
Você não vê o poder de Deus nas igrejas. Porque Jesus pegou e disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha só o que é que Jesus está dizendo. Quando eu estou anunciando o Evangelho, existe uns sinais que mostra aqueles que creem. Se dentro da congregação a gente vê muitos pregadores falando isso, por que não acontece mais milagre? Por que não acontece mais a manifestação de curas? Por que não acontece isso e aquilo outro? Que são isso aqui que Jesus disse, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortíferas beberem, não lhes fará mal. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por que não acontece mais milagres dentro dessas congregações? A gente vê Assembleias de Deus, outras congregações aí, né? E você não vê acontecendo mais milagres, porque os pastores não impõem as mãos sobre os enfermos. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É uma ordem de Jesus. É uma ordem, meu irmão. Aí, toda vez que você pega e diz assim, irmão, põe a mão ali sobre aquela pessoa, ela está enferma, que ela venha ficar curada. A palavra de Deus diz, se eu ligo com outra pessoa, se eu ligar na terra, está ligado no céu. O que é que significa quando Jesus diz, se ligar na terra, está ligado no céu? Se eu concordar, meu irmão, se eu concordar na terra, está concordado no céu. O que eu ligo na terra, está ligado no céu. O que eu concordar na terra, está concordado no céu. Mas o que é que acontece? Você pega e diz assim, irmão, ora ali pelaquela irmãzinha ali que está enferma, impõe as mãos sobre ela para ela ficar curada. Não, irmão, precisa impor. Pronto, já desligou, meu irmão. Você já não concordou. Então, se você não concordou na terra, não concorda no céu. Você vê que existe muitas pessoas que vão nas congregações, e tem também irmãos que estão andando errado dentro das congregações, irmãos que convidam irmãs para ir para motel, praticam coisas erradas. E o que é que acontece? O pastor ora e ninguém manifesta. E por que não manifesta? O próprio Jesus disse assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas. Aí ele diz aqui no versículo 18. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não impõe a mão sobre ninguém, ficam só pregando o evangelho. Você tem que pregar o evangelho. E além de pregar o evangelho, você tem que mandar as pessoas se converter. Você tem que mandar as pessoas se converter, andar reto diante de Deus, se arrepender dos pecados. No momento quando aquela pessoa ouve a mensagem do evangelho e ela se arrepende dos pecados dela, os demônios não aguentam, meu irmão, que está naquela pessoa. Então as pessoas às vezes manifestam. Então é necessário o quê? O pastor expulsar o demônio daquelas pessoas. Às vezes também os demônios não manifestam. Mas também não tem imposição de mão. Se impuser as mãos também sobre as pessoas, os demônios, pode ser que os demônios peguem e manifestem e aquelas pessoas sejam libertas. Porque foi o próprio Jesus que pegou e disse, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas. Mas as pessoas ficam se baseando em algumas congregações só em falar em línguas. Meu irmão, Jesus mandou impor as mãos sobre os enfermos. Mandou orar pelas pessoas. Orar com fé. E as pessoas iriam manifestar. Algumas pessoas iriam manifestar com um espírito imundo. Então, era necessário o quê? Expulsar os demônios. Em meu nome expelirão demônios. Ele pegou e disse, em meu nome. Então, em nome de Jesus, quando aqueles espíritos imundos manifestar nas congregações, mas a gente vê que ninguém manifesta. Muitos irmãos estão dentro da congregação andando errado, fazendo coisas erradas dentro das congregações.
e a pessoa, o pastor, ora, ou sei lá, quem estiver lá na frente com o microfone, ora, e aquela pessoa não manifesta. Então, alguma coisa também está errada. Porque Jesus foi quem disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Esses sinais têm que existir dentro da igreja. Você pode reclamar, falar o que quiser falar, mas as Escrituras dizem: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, se nós cremos, irmãos, então os espíritos imundos, querendo ou não querendo, eles vão ter que manifestar para poder sair da vida daquelas pessoas. Não pode umas pessoas viverem dentro das congregações incubados, homossexuais, drogados, efeminados, com prostituição dentro da igreja, jovens andando de mini saia dentro da igreja. Aí sabe que uma jovem andando de mini saia dentro da igreja tem uma pombagira nela, meu irmão. Eu sou crente de 5 anos, 10 anos e andando de mini saia. São espírito imundo, irmão. Aí ficam passando a mão na cabeça dos irmãos e nisso vai indo. Quando você passa a mão na cabeça de quem está em pecado, você está fazendo aliança com os espíritos imundos, porque ele está em concordância com os espíritos imundos, onde aquilo que Jesus não mandou. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. O que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é mandar as pessoas se converter, é só isso. É mandar as pessoas deixar o pecado, é mandar as pessoas deixar as iniquidades. Iniquidade é injustiça, todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade, todo tipo de pecado. Isso é o evangelho, anunciar que Jesus vai voltar. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia. E assim como ele subiu aos céus vivo, ele vai voltar. Vai voltar para um povo escolhido, um povo eleito, consagrado, vivendo reto para Deus. Você tem que ver se você está levando a sua vida reta com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, vamos andar reto com Deus. Vamos estar andando, fazendo a vontade de Deus, buscando a face de Deus. Às vezes as pessoas pensam que basta só você orar, você está na presença de Deus. Não. A Bíblia não diz orai e vigiai. A Bíblia diz vigiai e orai. Quer dizer, vigiar é você estar fazendo a vontade de Deus, porque quando você orar, aí Deus vai responder a sua oração. Não adianta você querer viver de qualquer jeito e dizer que Deus vai responder a sua oração, que Deus não vai. Porque Deus está esperando que todos nós venhamos ter uma consciência de arrependimento. Nós somos novas criaturas. Então, se nós somos novas criaturas, nós não podemos andar em conformidade com o mundo. Nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus e andar reto diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que viver andando segundo o Espírito Santo, tendo o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho que estar agradando a Deus. Quando eu passo a agradar a Deus, eu passo a desagradar o homem. Por que eu passo a desagradar o homem? Porque eu começo a falar da bondade de Deus, da benignidade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. E aquela pessoa que está em pecado dentro da congregação, ela só tem duas condições. Ou ela se arrepende, ou ela sai da igreja, irmão. Se ela permanecer na igreja, seja lá quantos anos ela permanecer, se ela aguentar o fogo, que é a palavra de Deus, aí ela vai ter, um dia ela vai ter que se converter, ela tem que se render a Deus, tem que se render a Jesus Cristo. Mas todo dia, toda vez que você subir no altar, toda vez que nós subirmos no altar, nós temos que estar chamando as pessoas para se arrepender. Toda vez que tiver uma oportunidade de pegar o microfone, falar de Jesus Cristo na congregação, temos que chamar as pessoas para se converter. E também, não só as pessoas que estão dentro da congregação, mas também as pessoas que estão fora da congregação. É o id do Evangelho.
que ele pega e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que anunciar em volta das congregações aonde nós congregamos. Nós temos que anunciar para as pessoas incrédulas e mesmo até aquelas pessoas que estão afastadas do evangelho, anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, tanto por mim como por você, e anunciar que Jesus morreu por elas também, que elas têm que deixar o pecado, que elas têm que deixar a iniquidade, e que todos nós temos que nos arrepender e nos voltar para Jesus Cristo. Temos que nos arrepender, temos que ter uma vida reta com Deus. Se nós não tivermos uma vida reta com Deus, de forma nenhuma poderemos entrar no reino do Deus Todo-Poderoso, no reino celestial. De forma nenhuma vamos poder ver a face do Deus vivo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, de forma nenhuma vamos poder entrar no céu, conhecer a mansão celestial. De forma nenhuma nós vamos poder conhecer a face do Deus vivo. É necessário que nós venhamos estar andando reto diante de Deus e anunciando o evangelho, fazendo o que Jesus mandou. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Temos que pregar tanto a salvação como também a condenação. Dentro das congregações só está havendo um tipo de evangelho, o evangelho da salvação. O evangelho para ser um evangelho verdadeiro, que nem Jesus pega e diz: em verdade vos digo. O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que mostra tanto a salvação como a condenação. Porque tanto como eu digo que aquele que faz a vontade de Deus vai para o céu, porque fez a vontade de Deus, confessou o nome de Jesus, se arrependeu dos pecados, confessou o nome de Jesus, recebeu o Espírito Santo, esse irá para o céu. Mas aquele que não confessar o nome de Jesus Cristo, cometendo o pecado contra o Espírito Santo, porque quando você não confessa o nome de Jesus, você não está confessando o nome de Jesus, você está cometendo o pecado contra o Espírito Santo. E as Escrituras dizem que só há um pecado que não é perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você não aceita Jesus, você diz que não quer receber o Espírito Santo de Deus. E é por isso que as Escrituras dizem que não há perdão nesse mundo e nem no mundo vindouro. Porque não tem como você receber mais o Espírito, você não consegue receber o Espírito Santo aqui se você não confessar Jesus Cristo. E você mesmo diz que não quer aceitar Jesus. Quando você diz que não quer aceitar Jesus, você está cometendo pecado contra o Espírito Santo. Mas você tem uma oportunidade até a sua morte, até na hora da morte. Porque quando você diz não para o Espírito Santo, quando você morre, é nesse momento, não é no momento que nós estamos vivendo, e sim na hora da morte. Na hora da morte, se você não aceitar Jesus Cristo, você estará dizendo não para o Espírito Santo. Então não tem perdão, nem nesse mundo e nem no vindouro, porque você morreu sem o Espírito Santo. Então o que é que acontece? Quando chegar na hora de você comparecer diante de Deus, você não tem o Espírito Santo. Você negou Jesus Cristo. Não teve a oportunidade de receber o Espírito Santo. Porque você tem a oportunidade de dizer sim para o Espírito Santo. Até o último momento da sua vida. Mas no último momento da sua vida, você disser não para Deus, aí você vai estar pecando contra o Espírito Santo. Então você não tem direito ao Espírito Santo. Você está pecando contra Deus e contra o Espírito Santo. Pecou, as Escrituras dizem, aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem nesse mundo e nem no vindouro. Então você morrendo sem o Espírito Santo, você já está condenado. Você já está condenado. Se você morrer e não tiver o Espírito Santo, você já está condenado. Não há perdão para você.
porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem que nós temos que levar. Que Deus nos abençoe, tanto a mim e a você, que assistiu e ouviu essa mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.